quinto ciclo do livro do Apocalipse, que fala justamente dos 7 cálices, as 7 taças que o Senhor Deus vai derramar como juízo final. Semana passada nós paramos justamente no início, no final da 6ª taça, e vamos iniciar hoje a 7ª taça. Vimos que na 6ª taça, quando ela é derramada, os homens não somente não se arrependem, como eles se juntam num lugar chamado em hebraico Armagedon. Eu disse a vocês que significa Monte Megiddo, em hebraico. É um lugar onde várias batalhas foram travadas no Antigo Testamento. Mas João está usando aqui no sentido simbólico. Obrigado, irmão. Mostrando que cada vez mais o homem que não se arrepende, o homem que não se volta a Cristo, o homem que não é impactado com a mensagem do Evangelho de Cristo, ele vai se endurecer a tal ponto que ele vai entrar em uma verdadeira guerra contra Deus. É isso que nós vemos no mundo. O mundo está em guerra, uma guerra contra Deus. Cada vez mais nós vemos isso nas atitudes em que nós estamos vendo o mundo trilhar. E como nós vimos aqui nesse vídeo do pastor Heber Campos, vai haver um juízo para tudo isso. Nesse vídeo que nós assistimos aqui, é o último vídeo de uma série de 9 vídeos que foi feito pela igreja em que o pastor Heber Campos Júnior pastoreia. E nesse último vídeo ele vai falar da parte final do capítulo 25 de Mateus, mostrando para a gente essa ideia de juízo. Os capítulos 24 e 25 de Mateus, eles se aproximam muito da realidade do livro do Apocalipse, porque naqueles 2 capítulos o Senhor está falando justamente das coisas que antecederiam a sua volta, como aconteceria a sua volta e o que aconteceria após a sua volta. Então, com a volta do Senhor Jesus, ele não vai vir mais como Salvador, mas ele vai vir agora como justo juiz. E cada um de nós teremos que prestar conta. Cada um de nós vamos ter que prestar conta em relação a tudo aquilo que fizemos e aquilo que deixamos de fazer. É isso que ele disse em Mateus 25. Eu estava com fome, eu estava com sede, eu estava preso, eu estava enfermo. Vocês não fizeram absolutamente nada, e o Senhor vai dizer que eles não fizeram porque não fizeram aos pequeninos irmãos. Então, aqui nesse último flagelo, nós vamos ver ali no versículo 17, e o 7º anjo derramou a sua taça no ar. E essa palavrinha no ar, ela tem um significado muito importante para nós. Essa palavra ar, nós não podemos nos esquecer quem é o príncipe das potestades do ar. Justamente, Satanás. Ele é o príncipe das potestades do ar. Logo no primeiro, nós vimos nos versículos anteriores que, versículo 10 do capítulo 16, o 5º flagelo, a 5ª taça, diz assim: e derramou o 5º a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Agora, essa taça, ela é derramada mais uma vez justamente nesse mundo. E o mundo inteiro, quando a gente fala ar, a gente agora está falando do mundo inteiro. Todos os seres humanos precisam do ar para sobreviver. E essa taça, essa última taça, é uma taça que vai acabar com toda a vida da Terra. Justamente porque ela vai agir com... ele já tinha agido na água, na parte dos astros, e agora não, agora ele vai agir no ar,
e não há mais expectativa de sobrevivência. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E essa voz do santuário, ela vem do próprio Deus, mostrando justamente isso: está feito. Tudo aquilo que ele disse que faria, ele fez. Durante milhares de anos, a humanidade foi avisada de que Deus traria juízo sobre o pecado. Durante milhares de anos, a humanidade foi avisada sobre o caminho de salvação. Apesar de todos os nossos pecados, se nós nos arrependermos e buscarmos lugar em Cristo Jesus, buscarmos viver uma vida na fé em Cristo Jesus, os nossos pecados serão perdoados e nós estaremos reconciliados com Deus. Há um caminho de salvação que está disponível hoje ainda, está disponível há muito tempo, mas que as pessoas insistem em desprezar. Algumas pessoas desprezam porque não acreditam, algumas pessoas desprezam porque muitas vezes não conhecem direito, e algumas pessoas desprezam muitas vezes porque não dão prioridade. Então eu sei que eu tenho que me acertar com Deus, mas acontece que minha vida eu estou com uma série de compromissos. Então eu não posso ficar firme com Jesus hoje, eu não posso deixar de fazer isso, isso e isso, porque eu tenho compromissos aqui na terra. Então essas pessoas, elas não dão prioridade. É como está escrito lá em Mateus capítulo 22. É uma parte também que fala muito dessa questão do juízo. O Senhor, ele diz que convida, manda servos, manda mensageiro aos convidados para as festas, para a festa das bodas do seu filho, mas as pessoas não vão. Por quê? Porque elas dizem que não tem tempo. Eu comprei uma junta de boi, eu vou lá ver, eu comprei um campo, eu preciso ir lá ver o campo. Então as pessoas sempre desculpam-se, por não ter tempo, não tem tempo de buscar a Deus como deveria. E essa desculpa, irmãos, ela é inaceitável do ponto de vista de Deus. Por isso que o primeiro mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Então, amar a Deus acima de todas as coisas. E nessa mesma direção ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas então vos serão acrescentadas. Diga-me, irmã. Até aquela questão que ele fala que vai enterrar o parente, né? Também. Mortos e terem os seus próprios mortos. Exatamente como nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não que as demais coisas da nossa vida não sejam importantes, mas a coisa mais importante da nossa vida é o nosso relacionamento com Deus. Se o nosso relacionamento com Deus não estiver correto, independentemente de nós estarmos alegres, felizes, de estarmos nos sentindo muitas vezes realizados por acontecimentos na nossa vida, nós estamos em uma perdição eterna. E, como disse aqui a palavra, o juízo de Deus virá como um ladrão para essas pessoas. Então, nesse versículo 17, ele diz: o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. Assim como Jesus vence, completa a sua obra na cruz, e ele fala essa palavra, tetelestai, está consumado. Agora essa palavra aqui é repetida, essa expressão, no sentido de dizer: está feito, está consumado. Tudo aquilo que Jesus disse que ele faria, foi feito. Ele disse que nessa primeira vinda ele veio para salvar, mas ele também alertou aquelas pessoas. Vamos abrir no Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Uma das passagens mais conhecidas de toda a Bíblia é João 3,16, É uma das passagens mais conhecidas. Algumas pessoas até não conhecem a Bíblia, não são cristãos, mas eles conhecem essa passagem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo mundo conhece essa passagem, né? Mas essas pessoas esquecem que o capítulo 3 não acaba aqui. Versículo 17: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18: quem nele crê não é julgado. E o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora no versículo 36, desse mesmo capítulo 3: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus é isso que nós estamos estudando aqui. Exatamente essas taças, esses cálices que estão sendo derramados como flagelos da ira de Deus, né? Então, nós precisamos entender que vai haver um juízo, que tudo aquilo, mais uma vez, tudo aquilo que está descrito na Bíblia, tanto nos livros que o apóstolo Paulo escreveu, nos livros que o apóstolo Pedro escreveu, o próprio apóstolo João que escreve esse livro, todas as profecias relacionadas ao fim dos tempos, elas se cumprirão. Algumas inclusive já estão se cumprindo. Quando nós olhamos para o que Jesus diz em Mateus 24, né, a respeito dos sinais que precederiam a sua volta, nós vemos que esses sinais todos estão se cumprindo. Todos esses sinais que o Senhor Jesus disse que aconteceriam antes da sua volta. E cada vez mais essa certeza cresce no coração tanto de crentes quanto de descrentes que o Senhor Jesus está voltando. Mas a grande questão, e foi até um dos assuntos que o pastor Heber abordou no final do seu vídeo, é que muitas pessoas sabem, pelo menos sabem ou falam que Jesus vai voltar, mas não há qualquer tipo de mudança na vida dessas pessoas. Elas continuam vivendo uma vida ímpia. Elas estão dizendo, não, Jesus está voltando. Não, eu sei que Jesus está voltando. Sim, mas e aí? Você vai continuar vivendo a vida desse jeito? Ah, mas eu sou batizado, eu frequento a igreja, eu sou isso, eu sou aquilo. Irmãos, não é o que a gente viu no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Lá quando o Senhor está falando do juízo, Ele vai julgar aquelas pessoas muito mais pelo que elas não fizeram do que pelo que elas fizeram. Então, eu deixei de beber, eu deixei de fumar. Sim, e aí? Você começou a fazer o quê? Foi o que você fez com a vida que eu dei a você? Foi o que você fez com as condições que eu propiciei a você? Eu te dei inteligência, eu te dei vigor físico, eu te dei a possibilidade de recursos para que você pudesse auxiliar outras pessoas, eu te dei a possibilidade da inteligência para que você pudesse me conhecer por intermédio da palavra, eu te dei tempo para que você me procurasse, eu preparei igrejas bíblicas para que você fosse alimentado, ensinado, eu propiciei a minha palavra no seu idioma para que você me conhecesse, e você fez o que com todos esses recursos que eu te dei? Irmãos, por exemplo, uma pessoa que nunca leu, nunca estudou a Bíblia toda, ela vai ser indesculpável naquele grande dia. Senhor, eu não tive tempo de ler a sua palavra. Ler a palavra de Deus. O dia tem 24 horas. Você vai dizer que você não teve tempo de ler a palavra de Deus? Irmãos, se nós separássemos por dia somente 1 hora para estudar a Bíblia, somente 1 hora, em poucos meses a gente já teria lido a Bíblia toda. Poucos meses. Mas a grande questão, irmãos, é que para nós, né, é muito mais fácil parar na frente de uma televisão e passar 2 horas assistindo um jogo de futebol. Não que isso seja pecado, porque não é pecado, mas o pecado é quando isso se torna sua prioridade. Para nós é muito mais fácil ficar 2 horas jogando dominó, ficar 2 horas olhando na janela, ficar 2 horas jogando conversa fora, do que ficar 20 minutos estudando, lendo a Bíblia. Aquele grande dia nós seremos indesculpáveis, irmãos. Tudo isso que Deus está proporcionando, todo esse ambiente que Deus tem proporcionado para nós na qualidade de cristãos, para que venhamos a crescer na graça e no conhecimento dEle, e nós estamos negligenciando. É importante que a gente entenda, irmãos, a salvação é pela fé.
Claro que a salvação é pela fé. Nenhuma dúvida existe que a salvação é pela fé, ela não vem de obras para que ninguém se glorie. Todo mundo sabe disso. Mas a grande questão, irmãos, é que a fé verdadeira, ela é uma fé palpável. Ela é uma fé visível. Nós vamos ver lá no capítulo 11 do livro de Hebreus, a fé de Abraão. Pela fé, Abraão fez o quê? Ele deu seu próprio filho. Pela fé foi o que Moisés fez. Ele abandonou toda a riqueza do Egito e foi viver como peregrino no deserto. Foi o que Abel fez. Abel apresentou ao Senhor um sacrifício muito mais excelente do que o seu irmão Caim. Então, a fé sem obras é morta, é o que diz o nosso irmão Tiago. Muitas pessoas, elas estão enganando-se a si mesmas. Foi até o título da nossa mensagem de domingo. Se Deus permitir, nós vamos continuar no próximo domingo. O perigo do auto-engano. Pessoas que acreditam que de alguma forma vão para o céu, como disse o pastor Heber Campos, né? Quando nós pegamos a falta de conhecimento de Deus, muitas pessoas elas têm uma ideia de céu e de inferno extremamente equivocada. Então elas dizem assim, olha, eu não sou uma pessoa boa, eu não sou assim como o irmão Augusto, como o irmão Adams, eu não sou uma pessoa, sabe, como o irmão José, que jejua 7 dias por semana, mas eu também não sou tão ruim como um monte de gente. Eu sou tipo assim, eu acho que eu tiro 6 ou 7, né? Afinal da conta eu passo raspando. Irmãos, na Bíblia não existe isso. Na Bíblia, ou você é cristão, ou você não é cristão. Ou você é bode, ou você é ovelha. Não existe meio bode e meio ovelha. Não existe, eu sou 70% ovelha e 30% bode. Eu sou 60% trigo e 40% joio. Não existe isso. Tem um falso mestre aqui em Salvador, que ele é até deputado e tem um centro de recuperação, e ele disse que ele é metade diabo e metade bênção e metade maldição. Metade bênção e metade maldição. Você já sabe para onde é que ele vai, né? Então, essa ideia, não existe isso. Não existe. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Existem muitas pessoas que não são de Deus, mas estão enganando-se a si mesmas. Capítulo 7 de Mateus, nunca é demais alertar. Em teu nome, fiz isso, isso, isso e isso. O Senhor Jesus vai dizer, não te pedi para você fazer nada disso. Capítulo 7, capítulo 6, se eu não me engano, do Evangelho de João. As pessoas vão até Jesus e perguntam, Jesus, como é que a gente faz para fazer a obra do Pai? A obra do Pai é essa, creia naquele que Ele enviou. Então, você crê de tal forma que a sua vida é transformada. Né? É como, por exemplo, um exemplo que o irmão Adams vivenciou a respeito de uma outra pessoa que também tem um centro de recuperação e que muitas pessoas, e que é ajudado por muitas pessoas e não é de Deus. Essa pessoa com certeza não é de Deus. Ela teve uma vez aqui no carro, um tempo atrás, o irmão Adams estava aqui, a pessoa subiu, viu algumas das pessoas aqui que estavam no CAC e disse assim, fulano já passaram por lá, se chegar lá, não entra de jeito nenhum. Foi isso? Aí o irmão Adams disse, olha, eu não sei o que é que o senhor pensa assim, mas a Bíblia diz que a gente tem que perdoar. Se você não perdoar, você também não vai ser perdoado. Foi o que ele fez, se arrependeu? Não, queria bater no irmão Adams. E o camarada desse é pastor, chefe de um centro de recuperação, que é um dos mais conhecidos de Salvador, que fica aqui na Pituba, que tem até um sítio que dizem que é bonitão, né? Então, para essas pessoas que são falsos mestres, não falta recurso, não falta auxílio. Mas para pessoas que querem fazer a obra de Deus, como nós, é o caso, sempre vão ser escassos os recursos. Por quê? Porque o caminho de Deus é estreito. Então, mas vai chegar um dia, irmãos, em que nós vamos olhar para Cristo e vamos perceber o quanto valeu a pena sermos desprezados nesse mundo, sermos rejeitados nesse mundo, sermos maltratados nesse mundo, sermos muitas vezes violentados nesse mundo, porque vai chegar um dia em que o juízo vai ser feito. Essas pessoas que estão aí envergonhando o nome de Jesus, elas vão ter que estar diante de Jesus e justificar. Por que você tratou mal aquela pessoa? Eu quero que você diga diante de Jesus. Eu quero que essas pessoas que estão aí, sabe, usando o nome de Deus para fazer política, uma série de coisas, se justifiquem diante de Deus naquele grande dia. Eu e você vamos estar lá.
É por isso que não adianta, irmãos, a gente botar uma máscara, não adianta a gente fingir que é crente. Nesse mesmo livro do Apocalipse já nos foi dito lá no comecinho para a igreja: ou você seja quente ou você seja frio, porque se você for morno, vomitar-te-ei da minha boca. Aqui mais uma vez fica claro: o juízo virá, e o juízo virá de forma definitiva, de tal forma, irmãos, que não é duro, não é difícil aquilo que a gente passa aqui. Difícil vai ser o que essas pessoas vão passar. Horrenda coisa cair na mão de um Deus vivo. Sabe, nós que passamos dificuldades no mundo, temos sempre ao nosso alcance o consolo, a misericórdia de Deus. Basta, qualquer que seja o seu sofrimento, qualquer que seja a sua dor, você pode dobrar os seus joelhos, fechar os seus olhos, estar diante de Deus e ter o consolo e o conforto que o Espírito Santo nos proporciona ricamente. Mas naquele grande dia, irmão, o sofrimento dos ímpios não vai haver qualquer tipo de alívio. Então, que nós venhamos a valorizar. Por isso que o cristão fica feliz quando passa muitas tribulações. Por quê? Porque ele sabe que essas tribulações são aqui na terra. Vai chegar um momento em que elas vão cessar. Paulo diz isso aos Coríntios: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Feito está. Vai chegar um dia que a gente vai ouvir isso. Feito está. Venham benditos de meu Pai. O seu sofrimento acabou. É o que nós vemos, por exemplo, em Lucas capítulo 16. Lázaro passou toda uma vida de sofrimento naquela parábola que Jesus conta, mas vai chegar um momento em que Lázaro vai entrar no gozo do seu Senhor, e todo aquele sofrimento que ele passou acabou. Enquanto que o rico, que vivia banquetear-se aqui na terra, ele vai começar a sofrer um sofrimento que não tem fim. Que não tem fim. Sofrimento indizível, né? Então, versículo 18, agora dando continuidade, olha o que diz aqui: todas as vezes, irmãos, que Deus fala na Bíblia, sempre nós vamos ver essa manifestação aqui: e houve vozes, trovões e relâmpagos. Isso está sempre mostrando a força de Deus, o seu poder absoluto. Toda vez que Deus fala algo, é sempre acompanhado com esses eventos que querem mostrar como a palavra de Deus é poderosa. Como a palavra de Deus é algo que deve gerar temor e deve gerar reverência no coração de todo homem. Então, quando ele diz, quando essa voz que sai do trono diz: feito está, então houve vozes, trovões e relâmpagos. E agora, irmãos, houve um grande terremoto, não como o terremoto anterior, que destruiu uma terça parte. Não, esse terremoto aqui, irmãos, nunca houve um terremoto como esse. Sabe, um terremoto em proporções nunca antes imaginada. Então a gente ouve de terremotos locais, terremotos, nós sabemos que o terremoto, pelo menos do ponto de vista geográfico, geológico, quando essas placas tectônicas elas se movem, então há um abalo na terra, um abalo sísmico, que nós chamamos de terremoto, a terra treme. Então a terra vai passar por um terremoto que nunca houve, desde que há homens sobre a terra, desde que Deus criou Adão e Eva. Nunca houve um terremoto como esse que vai acontecer do tempo do fim, justamente mostrando que o tempo do homem, o tempo daqueles que viviam em inimizade contra Deus, está se encerrando, está se findando. Tal foi este tão grande terremoto. Olhe como João faz questão de mostrar a grandeza desse terremoto. Irmãos, a cena que João descreve aqui, no capítulo 16, não é uma cena da grande tribulação. A grande tribulação, ela é para a igreja. A grande tribulação é a perseguição do mundo contra a igreja de Cristo. Aqui a cena que o nosso amado apóstolo João descreve para nós é a cena do juízo final, quando o Senhor vai trazer juízo para o mundo que perseguiu a sua igreja. Então ele mostra aqui. E a grande cidade? Essa grande cidade, irmãos,
ele não está falando a respeito de nenhuma cidade específica. Há muitas divagações. Essa cidade é Roma, não, essa cidade é Nova York, não, essa cidade é Jerusalém. Não, irmãos, a grande cidade faz referência à Babilônia, que a gente vai ver no capítulo subsequente, e que não está falando de nenhuma cidade específica, de nenhuma região específica, mas está falando do sistema que governa o mundo inteiro. Todo esse sistema que paira no mundo, esse sistema anti-Deus, se você hoje fizesse, tem um filme antigo chamado A Volta ao Mundo em 80 Dias, não sei se vocês já ouviram falar desse filme. Parece que a pessoa subia num balão, e aí rodava o mundo em 80 dias. Se você fizesse esse desafio de rodar o mundo em 80 dias, você ia chegar a essa conclusão, que o mundo inteiro está debaixo do mesmo sistema. Independentemente da religião, independentemente dos costumes locais, as pessoas naturalmente se rebelam, as pessoas naturalmente se opõem à verdade das Escrituras. Essa é uma realidade mundial, essa não é uma realidade aqui no Brasil. Então às vezes a gente pensa assim, meu Deus, aqui no Brasil há tanta heresia, é tão difícil encontrar aqui no Brasil uma igreja bíblica. Irmãos, no mundo é a mesma coisa, sabe? Então essa é a realidade. A grande cidade fendeu-se em 3 partes. Essa ideia de 3 partes, o número 3, é um número que é o número de Deus. E é um número que fala de algo certo, de algo verdadeiro, de algo definitivo. Então quando diz que a cidade fendeu-se em 3 partes, João quer dizer, e a cidade se rompeu, ela foi destruída de maneira definitiva. E as cidades das nações caíram, todas as nações caíram. Nos capítulos posteriores, do próximo ciclo, dos capítulos 17 a 19, nós vamos ver isso de forma ainda mais clara, como é que vai ser essa queda da Babilônia, A Babilônia é justamente o nome que é dado a todo esse sistema mundial que gira em torno do dinheiro, gira em torno da maldade e que se opõe aos princípios de Deus. Então aqui ele usa até o nome, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. É isso que está sendo preparado para o mundo, o cálice da indignação da ira de Deus. Nós muitas vezes, irmãos, pensamos que Deus é injusto, que olhamos para a realidade do mundo, tantas pessoas têm tão pouco, poucas pessoas têm tanto. As pessoas que fazem coisas horríveis, muitas vezes nunca dão conta daquilo que fizeram aqui na terra. Então você vai ver, por exemplo, o caso que cada vez mais se repete, acontece muito nos Estados Unidos. A pessoa pega uma metralhadora, mata sei quantos, depois dá um tiro na cabeça e pronto. Você já fala, camarada, não vai dar conta do que ele fez? Vai. Já está dando conta do que ele fez. A gente olha muitas vezes para os políticos que fazem uma série de atos impróprios para o cargo que ocupam e aparentemente parece que nunca vão dar conta daquilo que fizeram. Eles vão dar conta, irmãos. Todos nós iremos estar diante do grande trono branco. Todos nós vamos estar diante de Deus. Algumas pessoas estarão do lado direito, os salvos. Outras pessoas estarão do lado esquerdo, os condenados, mas todos nós estaremos diante de Deus para prestar conta daquilo que fizemos e daquilo que não fizemos. Então, é importante que nós venhamos a viver a nossa vida tendo sempre a visão de que a nossa vida ela não termina aqui na Terra. Ela não termina aqui na Terra. Então, a nossa vida a menor parte da nossa vida é vivida aqui na Terra. Olha, irmão, o ser humano ele foi feito de uma forma que a sua alma é imortal. Então, digamos que vamos só hipoteticamente dizer que você fosse viver 10 milhões de anos. Você vai viver 10 milhões de anos, vai viver muito mais do que isso, Mas digamos que você vai viver 10 milhões de anos, Suposição.
E você chega aqui na Terra e vive, sei lá, até 90 anos. O que são 90 anos comparado a 10 milhões de anos? Piscar de olhos. Sabe o que é a sua vida aqui na Terra comparado com a sua vida depois daqui da Terra? Piscar de olhos. Às vezes a gente fica pensando que tudo é aqui. Então, se eu perder uma pessoa que eu gosto, se eu perder uma condição financeira, se eu passar por alguma enfermidade, se alguma adversidade acontecer na minha vida, meu Deus, que desespero! Não, meu filho, é rapidinho, daqui a pouco passa. Pode ser o pior cenário que você acha, vai passar daqui a pouco. Capítulo 21 vai dizer que Deus vai fazer novos todas as coisas. Fique tranquilo, naquele grande dia que a gente se encontrar com o Senhor, não vai ter choro, nem dor, nem tristeza, nem morte. As primeiras coisas que passaram, que vai ter uma alegria incomensurável, uma alegria sem tamanho, uma alegria sem limite, para aqueles que de fato perseveraram até o fim na companhia de Cristo. Então é importante que nós estejamos sempre na nossa mente com essa certeza: a vida não acaba aqui na Terra. Ela apenas começa quando termina a nossa jornada aqui na Terra. Então tudo que você fizer e deixar de fazer hoje vai ressoar por toda a eternidade. Tudo que nós estamos plantando aqui na Terra é o que nós vamos colher depois. O cristão, ele deve viver como cristão. O ímpio deve viver como ímpio, porque o destino dessas duas pessoas são opostos. O destino do cristão é um, o destino do ímpio é outro. Qual é o céu para o ímpio? É a terra. É aqui aonde ele se satisfaz. É aqui aonde ele se deleita no pecado. Qual é o céu para o cristão? É o céu. Qual é o inferno para o ímpio? É o inferno. É o lugar de condenação eterna. Qual é o inferno para o cristão? É a terra. É o nosso lugar de sofrimento. Passou aqui a terra, acabou, a gente vai para o céu. Então, é preciso que a gente tenha sempre isso diante dos nossos olhos. Por isso é tão importante, né, nós pensarmos a respeito da escatologia. Né? Escatologia é simplesmente o nome que é dado ao estudo da Bíblia que remete às últimas coisas. Né? Escatologia é isso, de maneira bem simples. Então, é sempre importante o cristão estar olhando para o fim. Olhando para o dia em que ele vai prestar conta diante de Deus, até porque a gente não sabe quando vai ser o nosso fim. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus nos criou, Ele já sabia qual seria o nosso último dia. Mas a gente não sabe. A gente não sabe até quando a gente vai estar aqui. Deus sabe, a gente não. Né? Então nós temos que estar preparados para nos encontrar com Cristo a qualquer instante. A qualquer instante estaremos com o nosso Salvador. É assim que um cristão deve viver. Aqueles que não viverem dessa forma, eles estão ajuntando para si o cálice do vinho da indignação da sua ira. Deus vai derramar a sua ira sobre os filhos da desobediência, como já nos foi dito em outra parte das Sagradas Escrituras. Então, agora aqui caminhando para o fim, irmãos, o versículo 20 e 21 diz assim: e toda a ira fugiu, e os montes não se acharam. Que cenário é esse? Ele está mostrando justamente aqui um cenário de fim. Não tem mais terra. Já tinha mexido na água, já tinha mexido no ar, agora mexe na terra. Não tem onde o homem se esconder. Todas as vezes, eu já falei isso aqui algumas vezes, que nós assistimos filmes que falam acerca do fim do mundo, sempre alguém se salva, né? Teve um filme, eu já falei até aqui em outro estudo, chamado 2012, onde nesse filme a calota polar ia derreter e a terra ia ser inundada, e aí os ricos e milionários do mundo fizeram o quê? Uma espécie de mistura de navio com submarino, né? Com as arcas, né? Imitando Noé, e onde só as pessoas que tinham dinheiro ou que eram muito inteligentes que entravam lá para poder assegurar a sobrevivência da raça humana. Né? Então, sempre o homem tem oportunidade. Então, vai cair um meteoro na Terra, fique tranquilo. Os Estados Unidos fez um bunker, né? Fez lá no meio de uma montanha, ele fez um esconderijo com paredes de aço, não sei quantos metros. Então, se tiver
uma destruição mundial, a gente vai ficar lá guardado durante uns 20, 30 anos, até que na terra possa de novo a gente sair. Então sempre há essa ideia do homem. A gente vai arranjar algum método da gente se livrar do juízo de Deus. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que não existe essa possibilidade. Não tem como se esconder de Deus. Deus está em todos os lugares. Deus está inclusive no próprio inferno. Só que no inferno, como foi ensinado aqui pelo pastor Heber Campos, no inferno as pessoas não mais terão a benevolência de Deus. Você vai ver, por exemplo, a Bíblia vai dizer que Deus faz com que o sol nasça e se ponha sobre justos e injustos. Não é? Por que o ímpio hoje está vestido? Porque Deus está permitindo. Por que o ímpio hoje está comendo? Por que o ímpio hoje muitas vezes está se divertindo? Tudo isso porque Deus está permitindo. Mas vai chegar um momento em que essa benignidade, essa benevolência de Deus vai ser tirada. E o ímpio vai receber somente a ira de Deus de maneira eterna e definitiva. Então, Deus está presente no inferno? Com certeza, na sua ira. Do mesmo jeito que Deus está presente no céu, na sua alegria total e eterna, Ele vai estar presente no inferno, na sua ira, em relação àqueles que não lhe deram crédito. É por isso que é tão difícil, irmãos. O pastor Heber Campos aqui nos ensinou, e eu quero somente relembrar, a respeito de que essa doutrina, ela é tão forte, mas ao mesmo tempo ela é tão presente na Bíblia, que algumas pessoas elas não conseguiram aceitar isso. E elas acabaram criando heresias destruidoras para elas mesmas. Então você vai ver grupos de pessoas que se definem como cristãos, que não acreditam no inferno. Então elas dizem, normalmente existem vários subgrupos, mas eles podem ser ajuntados em dois grupos: os universalistas e os aniquilacionistas. Os universalistas são aqueles que dizem que no fundo Deus vai salvar todo mundo. E é o que muita gente pensa e faz, né? Então o camarada que era fanfarrão, uma pessoa que era extremamente irreverente em relação às coisas de Deus, ele morre, e aí a pessoa chega e diz, ele está num bom lugar. Só se você acha que o inferno é um bom lugar. A pessoa nunca quis nada com Deus, a pessoa viveu uma vida ímpia, de maneira totalmente visível, e ela morreu de maneira ímpia também. Não, mas ela está num bom lugar, porque Deus sempre vai ter alguém num bom lugar. Essas pessoas, elas estão enganadas, e elas estão enganando. Outras pessoas acreditam no que se chama aniquilacionismo, ou seja, depois do juízo final, as pessoas não vão sofrer, elas vão deixar de existir. A Bíblia não nos autoriza, porque se eu estou dizendo que o inferno não existe, então eu também tenho que deixar de acreditar no céu. Porque você vai ver que em Mateus 25, Jesus coloca essas duas verdades como paralelas e condicionantes umas às outras, uma à outra. Ele diz, e estes irão para a salvação eterna, enquanto que os outros irão para a condenação eterna. Então, se não existe uma condenação eterna, também não existe uma salvação eterna. É o que está escrito lá em Mateus 25. Então é importante que nós estejamos com isso sempre diante de nós. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena passar por qualquer dificuldade aqui na terra. Olha, irmãos, muitas pessoas desvalorizam a correção do Senhor. O escritor aos Hebreus, ele exorta aqueles cristãos. Nós estamos estudando até a carta aos Hebreus, às quartas-feiras pela manhã. Quando nós chegarmos ao capítulo 12, nós vamos aprender isso. Eu acho que a gente ainda está no capítulo 7, se não me engano. Mas quando chegarmos no capítulo 12, nós vamos ver lá o escritor da carta aos Hebreus mostrando uma visão para aqueles cristãos. Irmãos, Deus está corrigindo você, Deus está te açoitando, a sua vida está difícil. Muitas vezes a gente pensa, né? É comum as pessoas dizem assim, eu acho que eu colei chiclete na cruz de Cristo. Sabe? Eu acho que eu devo ter feito algo muito errado, sabe? Porque minha vida está horrível, eu acho que Deus está muito chateado comigo. Irmãos, Deus não fica chateado com o seu filho. Deus corrige o seu filho em amor. Agora a correção de Deus é uma correção dura, proporcional à dureza do nosso coração.
Mas a correção de Deus é para filhos. Por isso ele diz que a gente tem que ficar feliz quando Deus corrige a gente, não triste, porque Deus corrige a filhos. E os filhos de Deus vão para onde? Sabe? Agora aquele que está sem correção, esse tem que se preocupar. Está fazendo tudo errado e Deus não corrige, esse tem que se preocupar, porque esse não é filho. E os que não são filhos de Deus, a ira de Deus está sobre eles. Eles não são filhos de Deus, eles são filhos de quê? Eles são filhos da desobediência. A ira de Deus está sobre eles. Então, quando nós temos essa visão a respeito da eternidade e a respeito da temporariedade, né? A respeito da brevidade da vida aqui na terra, os nossos conceitos mudam. O que eu desejo para os meus filhos? Irmãos, por mais que eu viva com os meus filhos aqui na terra, talvez eu passe 50, 60 anos com eles aqui na terra, 70 anos com eles aqui na terra, e depois? Sabe, você quer que seu filho vá para onde? Você quer que seu filho seja um Bill Gates da vida, milionário? Ou você quer que seu filho seja um missionário que foi lá para o Oriente Médio, que deu a vida dele por Cristo? Pô, pastor, só tem essas duas opções, eu queria ser um coluna do meio, sabe? É uma coisa assim, ele fazia uma missãozinha, mas ao mesmo tempo ele tinha sua casinha, seu carro, família, né? A gente sempre quer um caminho fácil, a gente sempre quer agradar a Deus e a nós mesmos. A Bíblia diz que não é possível. Por isso que o convite de Jesus para o discipulado é: renuncie a tudo. Depois, tome a sua cruz. E depois, me siga até o final. Mas, na maioria das vezes, irmãos, nós lutamos contra isso. Nós lutamos contra a vontade de Deus. Nós não cremos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que aqueles que morrem como mártir, eles são bem-aventurados. É isso que a gente pensa? Não. Ô, fulano, prenderam não sei quem, a igreja é perseguida, não sei o quê. Meu filho, eles morreram. Foi para onde? Não é melhor que o nosso, meu filho. Todo mundo no céu. A gente aqui não sabe se todo mundo vai para o céu. Temos esperança, mas não sabemos. Essas pessoas já estão lá, cumpriram a sua jornada, como disse o versículo 14, já estão agora descansando, já estão agora usufruindo daquilo que Deus preparou para elas. Então, é preciso, irmãos, cada vez mais corrigir a nossa visão do mundo, porque a nossa visão do mundo é muito mundana. A gente está sempre desejando as coisas do mundo em vez de desejando as coisas de Deus. A gente está sempre tentando nos agradar em vez de agradar a Deus. E se você tiver essa ideia de justiça e juízo, você vai se cobrar mais, como de fato deve acontecer. Nós devemos nos cobrar mais. O Senhor Jesus fala, por exemplo, a respeito de pecado. O que é que a gente faz com o pecado? A gente esconde, normalmente. Não, ninguém pode saber o meu pecado, senão vai usar contra mim. Não, irmãos, a Bíblia diz que pecado tem que ser confessado e arrependido. A Bíblia vai dizer que você tem que dividir muitas vezes a luta com seus irmãos para que ele possa te ajudar. E a Bíblia vai dizer que o pecado contra Satanás a gente resiste. Contra o mundo a gente resiste. Mas contra o pecado o que é que a gente faz? A gente foge, a gente lança fora. Se o teu olho te faz pecar, unge ele com óleo. Faz uma campanha de oração pelo teu olho? Não, arranca ele. A seriedade, porque ele diz exatamente isso. É melhor você chegar no céu sem o olho, porque quando você chegar lá no céu, você vai receber um novo corpo. Você vai ter um olho melhor do que o que você perdeu aqui na terra, do que você chegar lá no inferno com os dois olhos. É melhor você chegar no céu sem um pé, sem um braço, sem uma mão, do que você chegar com todos os seus membros no inferno. Essa é a ideia da Bíblia. A ideia da Bíblia é sempre a ideia que leva o cristão a pensar nas coisas que são eternas e não nas coisas que são passageiras. O que é mais importante? Que os meus filhos sejam pessoas realizadas aqui na terra, ou que os meus filhos se encontrem com Deus e morem com Ele no céu? O que você quer para a sua família? Ô pastor, eu quero as duas coisas, então você está desejando mal para a sua família.
Você está desejando o mal para os seus filhos. E você não sabe o mal que você está desejando para eles, né? A Bíblia vai dizer, por exemplo, aquelas pessoas que querem que os seus filhos sejam ricos, a Bíblia vai dizer que os ricos são dificílimos de entrarem no reino dos céus. É mais fácil o camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A gente finge conta que não ouve. Não, eu quero que meu filho seja bem sucedido, eu quero que ele tenha um bom emprego, eu quero que ele faça. E Deus? Não, Deus está bem, ele vai também dar uma assistência a Deus de vez em quando. Perceba como nós somos negligentes em relação a essas coisas, porque, como disse o pastor Heber Campos, a gente fala de juízo, a gente fala de inferno, mas será que a gente acredita mesmo? Será que a gente acredita no inferno? Sabe? Então, na maioria das vezes, a gente vive na vida enganado. Nosso coração enganoso nos engana. Não, você tem tempo. Não vai dar certo. Não, fique tranquilo. E era isso que os falsos profetas faziam. Eles profetizavam paz, quando Deus estava dizendo, não tem paz nenhuma. Se prepare para o pior. E os profetas dizem que nada, varão, vai tudo melhorar. Sendo 2018 é o ano da restituição. Tudo que você perdeu. Tem uma música até bastante famosa no universo cristão, que é Restitui. Vocês já ouviram falar, né? Eu acho que é desses cantores famosos, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Você sabe o que é seu, meu filho? Você sabe o que é seu do ponto de vista da Bíblia? O inferno, a condenação. Isso é seu. Você quer que Deus restitua? Então tudo bem, toma sua condenação. Eu quero de volta, Deus, o que é meu. Sabe o que é que Jó diz? Eu nasci nu. Eu vou morrer sem nada. Deus deu, Deus tira. Bendito seja o nome do Senhor. Mas segundo algumas pessoas, não, sabe? Você tinha uma moto de 125 cilindradas, você vai ter uma de 300 agora. E tá vendo como Deus faz? Você tinha um carro de 1.0 e você perdeu, agora vai ter de 2.0. Você tinha uma esposa, agora vai ter duas. Não pode, não pode, você não pode. Você tinha um marido, agora vai ter dois. Não, isso também não pode. Porque as pessoas sempre têm essa ideia material de Deus. Naquela passagem mesmo da Bíblia que diz, e restituirá 100 vezes mais. O camarada já faz as contas. Não, eu vou dar R$10 na igreja, vezes 100, vezes 100 mais 5, volta, dá 1.000. Olha, cada R$10 que eu botar no gasofilácio, Deus vai me devolver R$1.000. Que negócio! Né? Imagina, então acho que eu vou juntar mais dinheiro. Tinha um patrocínio, rapaz, então quer dizer que se eu der R$1.000, Deus vai me devolver 100.000. Acho que eu vou pedir um dinheiro emprestado, irmãozinho, para poder ofertar esse final de semana. Se eu fizer 1.000, se eu der 1.000, Deus vai me devolver 100.000. Rapaz, agora é bênção, varão. A mentalidade das pessoas, você está dando risada, mas tem gente que acredita nisso mesmo. Na verdade, lá o Senhor está falando do número 100, dizendo que a compensação daqueles que buscam a Ele é muito superior ao que eles podem imaginar. O número 100 é uma colheita perfeita. Por isso que ele vai dizer lá na parábola do semeador, né, que um bom solo dá 1 a 30, 1 a 60 e 1 a 100. Então a colheita perfeita era uma semente e colher 100 sementes. Essa era a colheita perfeita. Então é por isso que Jesus vai dizer, e vocês vão receber 100 vezes mais em vida e no porvir. Ele está mostrando que a compensação que você vai receber por tudo aquilo que você renunciou por amor a Cristo e o Evangelho vai ser perfeito, vai exceder o que você imagina. Então, Ele não vai nos dar, né, como disse um falso mestre chamado Silas Malafaia, né, se eu plantei laranja, quero comer laranja. Eu não sei como aquele homem não teve um ataque cardíaco, deve ser porque ele e o cão são amigos assim, então o cão deve estar ajudando a saúde dele. Porque, rapaz, ele fala assim, que ele fica vermelho, assim, se eu dou dinheiro para Deus, Ele vai me devolver dinheiro. Ele querendo justificar a teologia da prosperidade, dizendo que aqueles que dão oferta, aqueles que ajudam no ministério dele, Deus vai abençoar financeiramente. Ele conta várias histórias de gente que deu R$100.000 para ele e que dias depois fechou um contrato de não sei quantos milhões de reais.
né? E ele vai sempre dizendo essas histórias e as pessoas acreditam. É uma das pessoas que mais influenciam pessoas do nosso país, é esse homem, né? É um falso mestre extremamente perigoso, que as pessoas seguem, que as pessoas muitas vezes idolatram, são devotas, o que ele fala as pessoas assinam embaixo, né? Assustador. E esse homem, ele externaliza de todas as formas que ele teria um compromisso com a palavra de Deus. Outro dia ele foi dizer que ele tem os seguranças mais bem armados, que se alguém se aproximar dele, os seguranças têm a autorização de atirar para matar. São homem de Deus. Jesus disse para alguém se aproximar de mim e fizer alguma coisa, viu? Pedro vai arrancar sua orelha. Pedro vai dar uma facada em você. Não se aproxime de mim não. Mas essas pessoas parece que não ouvem. E de fato elas não ouvem. Elas gostam dos falsos mestres, e os falsos mestres são os juízes de Deus por falsos crentes. Aquelas pessoas que gostam desse homem, elas são da mesma classe dele. Elas querem o que ele fala, por isso que elas seguem a ele. Elas querem sucesso, elas querem dinheiro, elas querem se dar bem, e elas não querem cruz de hipótese alguma, né? Então essas pessoas, para essas pessoas é isso que Deus tem preparado, e a gente vai concluir aqui. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva. Saraiva é uma chuva de pedras. Nesse caso aqui são pedras de granizo, né? Aquelas pedras de gelo. O peso de um talento, irmãos, dependendo da localidade, varia entre 60 quilos e 35 quilos. Seria o peso de um talento, né? Então, lá segundo o talento hebraico, um talento seria 35 quilos. Né? Então, um talento de prata, 35 quilos de prata. No caso aqui, um talento dessa pedra, uma pedra de gelo de 35, imagina caindo. Sobrevive alguém? Ninguém, irmão. Ele está falando justamente que quando a ira de Deus for derramada, ele vai destruir todo mundo. Não tem hipótese. Você correu para o mar, ele matou tudo que estava no mar. Você correu para o ar, ele matou tudo que estava no ar. Você tentou se esconder na terra, ele matou tudo que está na terra. Não tem como você se esconder da ira de Deus. Por isso que em Hebreus é dito: não retrocedam, porque horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Muito melhor é você sofrer aqui por um tempo do que você cair na mão do Deus vivo por toda a eternidade. Então, os homens não se arrependem. Perceba, todo esse sofrimento que Deus está enviando como juízo para os ímpios, eles não se arrependem. Às vezes a gente tem uma noção de que lá no inferno as pessoas estão arrependidas. Oh meu Deus, eu devia ter dado atenção à Agnes como ele pregou, aquele Provérbios capítulo 1. Teve uma vez que o Agnes pregou lá, Provérbios capítulo 1, que diz que aqueles que não me ouviram, quando me clamarem, eu vou dar as costas para ele, eu vou rir daqueles ímpios que não levaram a sério o que eu falei. Está escrito em Provérbios capítulo 1. Rapaz, não deu ouvido ao irmão Agnes, estou aqui no inferno. Rapaz, devia ter dado atenção a ele, rapaz. Ou devia ter crido em Cristo. Não, irmãos, lá no inferno não tem ninguém arrependido. As pessoas estão ainda com mais ódio de Deus. Porque o arrependimento, se você tem arrependimento, você deve ser muito grato. O arrependimento é um dom de Deus. Você olha para a sua vida, enxerga a sua vida como uma vida miserável, uma vida, sabe, de pecado, onde o tempo todo você precisa se dirigir a Deus, como o publicano lá de Lucas 18, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Se você de fato é esse pobre em espírito, a Bíblia diz, bem-aventurado, porque dos pobres em espírito é o reino dos céus. Está escrito isso em Mateus capítulo 5. Mas se você se engana, se você engana-se a si mesmo nessa ideia de que, não, mas no final eu creio que Deus vai me ajudar, eu creio que independentemente de eu ter vivido uma vida aqui para me agradar, no final das contas Deus vai me dar um empurrãozinho, eu vou passar por aproximação, sabe? Então a média era 7, eu tirei 6,9. Aí eu vou lá para o professor, né, para o professor e digo: ô professor, minha nova vai perder um 10º, na moral, passa aí. Aí a pessoa olha assim e diz assim: rapaz, vou passar, né? Aí você fica na maior alegria, né? Graças a Deus. Imaginei repetir um ano por causa de um 10º. Não tem isso com Deus, sabe? Aquele que, quando foi condenado por um pecado, é como se tivesse pecado em relação a tudo que Deus falou.
sabe? Então, aqui ele mostra isso. Esses homens que estão sofrendo o juízo de Deus, eles não se arrependem, eles blasfemaram de Deus por causa da praga. Eles não se arrependem, eles não dizem: oh meu Deus, o Senhor está mandando para nós um juízo justo, nos perdoa, Senhor. Não, eles vão falar mal mais ainda de Deus. Que nada, mano, irmão, olha os caras dizendo que esse Deus é bom o quê, rapaz? Essas pedras caindo aqui, eu aqui não quero um Deus desse. Olha, quantas pessoas dizem: não, pai, quero um Deus não. Esse Deus de cruz que vocês pregam, esse Deus de renúncia, não, pai, meu Deus é bom. Meu Deus quer que eu seja feliz, que eu tenha dinheiro, que eu seja rico. Esse Deus que vocês estão pregando aí, rapaz, esse Deus eu não quero para mim não. Pela própria boca, eles estão se condenando, sabe? Então, essas pessoas, elas blasfemam contra o Deus da Bíblia. Elas criaram na sua mente um outro Deus. Não o Deus da palavra que foi revelado, mas um Deus que eles criaram segundo seus próprios interesses. Um Deus que trabalha para eles, não é o contrário. Não são eles que servem a Deus, não são eles que servem aos propósitos de Deus. É Deus que é um subalterno deles, que está lá para dar a melhor vida para eles aqui na terra, né? E quando você prega o verdadeiro evangelho para essas pessoas, elas ainda falam mal de você. Ah, você tem o Espírito Santo? Não, mas você está cheio de demônio. E nada, você quer me convencer que sofrimento é uma coisa boa? Ai, por diabo que eu carregue, rapaz. Negócio de sofrimento que é coisa boa. Sofrimento não é coisa boa não, pai. Não, você acha que sofrimento é coisa boa? Ô fulano, pega ele pela de pau, dá uma paulada na cabeça dele e tá dizendo que sofrimento é coisa boa. Porque a mentalidade das pessoas é essa. Mas a Bíblia diz o quê? Fique feliz quando passar por todo tipo de tribulação, sofrimento. Não, pai, aí não. Aí é outra história. Aí foi para aquelas pessoas do passado. Para nós não, agora a gente está vivendo outra era, a era de bênção. Irmãos, essas pessoas, elas blasfemam de Deus hoje, blasfemarão de Deus mais ainda naquele grande dia do juízo, por causa da praga da Saraiva, porque a sua praga foi muito grande. E essa expressão, irmãos, que João usa aqui, essa expressão sobremodo grande, muito grande, aqui nessa tradução, é uma palavrinha no grego que significa algo extremamente grandioso. Então ele está querendo justamente focar, mostrar para nós que essa destruição é definitiva. Por isso que aqui se finda um ciclo. Capítulo 17 vai se iniciar um novo ciclo no livro do Apocalipse, falando mais uma vez para a igreja que deve estar atenta ao que está acontecendo hoje e o que inevitavelmente vai acontecer num futuro cada vez mais próximo. Então que o Senhor nos prepare para a sua volta, que nós possamos estar atentos, despertos, que possamos estar como um servo prudente, trabalhando para a volta do Senhor, que possamos ser encontrados por Deus, não dormindo, mas trabalhando na lavoura dele, sabe, buscando agradar a Ele, para que possamos ouvir do nosso Senhor, servo bom e fiel, né? Que o Senhor nos ajude cada vez mais a não nos preocuparmos com as coisas do mundo, mas nos ocuparmos com as coisas do reino. Que o reino de Deus seja o nosso reino, que as coisas do céu sejam a nossa prioridade, que agradar a Deus, irmão, seja a nossa maior vontade. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade hoje de aprender um pouco mais, Senhor, em relação àquilo que o Senhor nos revelou na Tua Palavra. Na Tua Palavra, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a perseverar no Teu caminho, nos ajuda, meu Deus, a enxergar cada vez mais as coisas de uma forma correta, Senhor, de uma forma bíblica, de uma forma cristocêntrica. Ó Deus, que nós possamos cada vez mais crer na Tua volta, no Teu juízo, que isso possa nos dar força, Senhor, para perseverar, na certeza que o Senhor está cada vez mais próximo de nos buscar. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar no Teu caminho. Não nos deixa cansar de fazer o bem, Senhor. Não nos deixa, Senhor, mas renova a nossa fé, a nossa força, a nossa esperança, para que cada vez mais sejamos
frutíferos, possamos dar frutos, frutos que testifiquem a salvação que nos alcançou em Cristo Jesus. Eu oro, meu Deus, pelo estudo bíblico do Alto das Pombas. Hoje será o primeiro estudo bíblico, Senhor, na terça-feira lá, feito pelo irmão José. Seja com ele, Senhor, abençoa ele. Que a tua graça, Senhor, possa guardá-lo, guiá-lo. Que ele possa, meu Deus, voltar a exercer, Senhor, a vocação que ele foi chamado, Senhor, pregar a tua palavra. Seja com ele, Senhor, no dia de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar na tua obra. Senhor, oro pelos irmãos lá do Alto das Pombas, que eles sejam atraídos, Senhor, a ouvir a tua mensagem nessa porta que o Senhor abriu. Nos ajuda, Senhor, a perseverar como verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Saúde-se mutuamente com o Espírito Santo. Não se esqueça de dizer para o seu irmão que o caminho é estreito, mas ele te levará para o céu.